Olá, bem-vindo, bem-vinda. O DNA está no ar, ao vivo. Eu sou Fabiana Silbor e vou falar de um assunto hoje que está entre os meus prediletos: educação. Aqui comigo para conversar sobre essa temática e também revelar um pouco do seu DNA, o professor Luciano Guedes. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito bom que o senhor esteja aqui conosco, porque essa temática ela é, sem dúvida, uma das mais importantes. A gente vê todo dia a notícia de que está vindo uma empresa para a região, né? Chega um polo para trabalhar determinada coisa e sempre a mesma queixa da falta de mão de obra qualificada. Exato. O senhor é hoje um dos empresários que teve o pioneirismo de criar nessa região uma instituição de ensino para ofertar às pessoas a oportunidade de se prepararem para essa grande odisseia que vive hoje o interior. O senhor já está aqui, né, há um tempo nessa região. Como foi, então, ter essa identidade de acreditar no interior numa época que poucos acreditavam dentro desse cenário? Olha, acredito que foi uma decisão acertada, até porque nós identificamos uma oportunidade que é exatamente a qualificação de mão de obra. Isso a nível nacional, não é uma peculiaridade do interior, não. Mas ao longo desses anos, a gente vem reparando que o mercado de trabalho, principalmente da nossa região, tem alcançado uma maturidade que outros estados não estão conseguindo acompanhar. Isso para nós é muito interessante, porque demonstra que o povo mineiro, de uma forma geral, está mais do que disposto a crescer. E a gente, no que for possível, ajudar eles a conseguir esse objetivo. O senhor hoje tem um trabalho, né, focado nessa região e trouxe a oportunidade de termos aqui o primor dentro da área educacional, do MBA, da pós-graduação, que muitas vezes, para conseguir isso, os profissionais tinham que ir para os grandes centros, dificultando as carreiras, muitas vezes com logísticas problemáticas e outras questões impactantes que geram aí uma série de desafios. Esse aproximar favoreceu que muitas pessoas pudessem se graduar. Me conta um pouco dessa rotina, do seu público hoje, né? Dessas pessoas que vêm de todas as cidades do entorno para estudar em Uberaba, estudar em Uberlândia. Olha, é uma coisa bastante interessante, porque você falou bem, a logística até então era um fator problemático. Os nossos professores, eles se deslocam da capital e vêm para o interior. Isso faz com que o aluno considere eles ainda mais. Isso é uma vitória também, né? É uma vitória. Que a gente é que tinha que ir lá. Exato, exato. Arcando com custos homéricos, né? Acho que hoje em dia, a gente conseguindo solucionar esse fator, que seria a logística, possibilitou ao nosso mercado, de forma geral, não somente ao nosso aluno, mas os futuros alunos, buscarem um incentivo ainda maior de aprimorar o seu conhecimento, de avançar no seu conhecimento. Porque até então muitos concluíam a graduação, adquiriam ao longo do tempo experiência, né, no setor onde trabalham, mas academicamente eles paravam por aí. Faziam um curso aqui, outro ali, de repente uma coisa mais técnica, mas não buscavam uma titulação, né, academicamente falando. E isso hoje a gente vê que não é mais a realidade. O aluno quer buscar o seu mestrado, quer buscar a sua pós-graduação internacional, quer buscar o seu doutorado. Tudo isso não visando a vida acadêmica, né, posteriormente a vida da aula, mas visando o conhecimento para si, visando um aprimoramento interno que consequentemente vai ser notado pela empresa onde ele trabalha, né? E essa colocação do senhor em relação a nos aprimorarmos primeiro também para dentro, muitas vezes a gente pensa nessa questão para fora, né? Exato. É algo que pode fazer o diferencial dentro de toda essa possibilidade que o interior e o Brasil vive sob o olhar do mundo. Exato. Acho que você falou uma coisa e ressaltou um ponto importantíssimo. Eu acho que quando a pessoa trabalha para si, ela consegue gerar frutos muito melhores
quando ela se vê, entre aspas, forçada a buscar algo porque a empresa demanda. Então eu acho que com a proximidade da Copa, das Olimpíadas, isso cada vez mais vai ser posto em xeque. Por quê? Porque aquele profissional que trabalha com vontade e fazendo o que gosta, a gente repara no olho. A pessoa tem um brilho no olhar muito diferente daquela pessoa que se vê obrigada, se vê até, de uma certa forma, constrangida pelos demais colegas, né, de trabalho a fazer determinado curso, a buscar determinado conhecimento. Então isso no dia a dia empresarial faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Professor, eu não quero ser filosófica, mas assim, nós temos aí algumas heranças culturais que às vezes classificam de maneira preconceituosa o povo brasileiro. Acho que é um povo que gosta muito de festa, um povo que sempre prefere um feriado a um dia de trabalho. E nós temos aí um passado que remonta e que mostra que o ócio, né, na antiguidade romana era muito mais perpetuado pelos intelectuais e que o trabalho era uma coisa renegada. E, na verdade, o que eu percebo assim, é que o brasileiro sabe muito bem viver os dois lados. Ele sabe a importância dos momentos de energização, de alegria e a importância também dos processos de trabalho. Muita gente viveu sob a ódice de gente que vinha de fora, de outros países, para liderar. O senhor acredita que isso vai mudar? Que, assim, ao termos essa genética boa e toda essa interface cultural, nós vamos conseguir unir a isso a nossa competência como mão de obra e nos tornarmos líderes nessas empresas ao invés de liderados? Olha, eu tenho certeza disso. Até porque isso não é mais uma previsão para futuro. Isso a gente já vive no agora. Se a gente parar para pensar e fazer uma rápida pesquisa na internet, a gente vai ver um número maravilhoso de CEOs, de diretores a nível internacional e que são brasileiros. Eu acho que a questão que você colocou do equilíbrio entre o carnaval, né, que é o nosso... O apogeu desse momento de lazer, né? E a profissão é fundamental. Eu acho que sim, o brasileiro está arrumando para isso, está buscando cada vez mais evitar comprometer tanto um lado quanto o outro, porque os dois de forma equilibrada produzem muito mais frutos, né? Então, a própria comunidade internacional já vê o profissional brasileiro dessa forma. Um profissional que sabe aproveitar a vida, por consequência, é muito mais feliz, e um profissional extremamente competente. Por quê? Porque tem educação de qualidade. Hoje em dia, a gente vê e sente que o profissional brasileiro está muito distante, muito mais avançado do que há 20 anos atrás, que toda a questão da logística, do conhecimento era mais difícil. Então, eu acho que isso, para mim, já é uma realidade, graças a Deus. No aproveitar da sua história pessoal, que é um menino que cresceu num ambiente educacional e que acompanhou, né, dentro da sua família, o seu pai foi um dos criadores do processo de educação no país e que viveu numa cidade grande, veio para o interior para poder dar essa oportunidade também a todos nós e que tem aí o convívio com pequenas, médias empresas. E a gente sempre vê os dados das diversas instituições da importância do fomento, né, dessas organizações. O senhor acha que essas empresas estão preparadas para essa mão de obra? Muitas sim, outras não. A gente não pode fugir da realidade. Ainda tem muito daquele empresário que, porque constituiu a empresa e consegue tirar o seu provento dela, acha que está suficientemente garantido no seu futuro. De outra parte, acredito eu que a maioria já se deu conta que a concorrência é algo que melhor do que um puxão de orelha, né? E que se a pessoa não aprimorar o seu negócio ou não aprofundar o conhecimento dentro do seu próprio negócio, ele pode ter o seu futuro comprometido. Os dados de números de empresas que fecham antes dos 5 anos ainda é alarmante. Então eu acho que reflexo disso são esses números, né? E interessante o senhor falar disso porque as grandes cada vez mais têm se unido. E essas fusões, elas ameaçam ainda mais os pequenos negócios, que podem se diferenciar pelo talento,
por essa mão de obra formada no seu quintal e que está ali para oferecer todo o potencial que a globalização tem em qualquer parte do mundo. Exato. Eu acho que essa proximidade que o cliente vai ter com o dono da própria empresa, ou vice-versa também é verdade, a proximidade que o dono tem com o seu cliente faz com que ele conheça melhor o seu público-alvo. Ele conhecendo melhor seu público-alvo, basta ele atendê-lo de forma satisfatória que esse público tende a crescer. Eu acho que, em parte, as grandes multinacionais podem estar perdendo exatamente por causa disso, né? Nem sempre o gestor tem no seu íntimo essa vontade de conhecer, de se aproximar, de estar no fronte de batalha com o mercado, com os seus clientes. Eu acho que isso acaba fazendo a diferença, não tanto em termos quantitativos, de valores, né, no caso de faturamento, mas eu acho que a médio e longo prazo isso pode ser fundamental. E eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para o senhor, já que estamos nesse momento de falarmos de mudanças. Se o senhor que convive como diretor da escola que é com professores, se o senhor também tem visto a mudança no perfil desses profissionais. Como eu sou professora, eu posso falar com muita legitimidade que eu percebo que nesse ambiente, às vezes, algumas pessoas muito tituladas ou nem tanto, independente da titulação, não se aproximam do aluno, entendendo que ele tem ali também muito a oferecer no seu processo de ensino-aprendizagem, nessa construção. Esses professores que entendem isso, o senhor já percebe que eles estão presentes no mercado? Com certeza, você tocou num ponto de forma perfeita. Temos professores e professores. Logicamente que a gente não está aqui fazendo um julgamento de valor a respeito da qualidade deles. Mas aqueles professores que se dedicaram a desenvolver esse tato com o aluno são os professores melhores avaliados. São aqueles professores que a gente chama de professores showmans, porque eles entram na sala de aula preparados como um cantor entra para dar um show. E realmente eles conseguem fazer isso. Por quê? Eles se disponibilizaram a isso, eles se propõem a isso. Aqueles professores com uma titulação maior e que até exigem do aluno um determinado comportamento, eles acabam tendo uma barreira porque às vezes o conteúdo nem sempre consegue ser passado na sua integridade. Quanto aquele professor que faz a coisa acontecer, ele é aproveitado em mais de 100% pelos seus alunos. E né? mais feliz. Com certeza. E viva a mudança e que bom que o senhor pôde vir para nos oferecer essas oportunidades. Parabéns. Obrigado. Sucesso na sua carreira, sucesso também na oferta às pessoas a oportunidade de se tornarem melhores. Eu agradeço a oportunidade e agradeço a simpatia. Muito obrigada. A você sempre nosso grande abraço, um agradecimento permanente pela sua companhia. Esteja conosco também quando o programa acaba. Entre na internet, dna@band.com.br, faça suas sugestões, coloque suas ideias, elas são muito importantes. Muito obrigada e até mais.